o seu milagre vai chegar. Se você louvar a Deus nessa fase difícil da sua vida, o milagre, irmãos, vai acontecer. Assim como aconteceu com Paulo e Silas, que estavam na prisão. Isto porque o louvor liberta e abre portas na sua vida. Olha, o louvor liberta, sabe por quê? Não é o louvor em si, mas a presença de Deus está ali no meio do louvor. Não é o louvor em si que liberta, mas é a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Mesmo se você não sabe como louvar a Deus com hinos, irmãos, diga a palavra de gratidão, de adoração, e o Senhor se agradará do seu louvor. A Bíblia, irmãos, conta que Paulo e Silas estavam indo orar e passaram perto de uma escrava que tinha um espírito maligno que adivinhava o futuro das pessoas. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores e quando viu aqueles dois homens de Deus, começou a perturbá-los até, irmão, que Paulo ordenou que o demônio fosse expulso em nome de Jesus. Amém? E por causa disso, os donos daquela escrava pararam de lucrar, de ganhar o dinheiro. O espírito saiu, aquela jovem não tinha mais essa capacidade de adivinhar. Eles então agarraram Paulo e Silas e levaram para as autoridades. Sabe qual foi o tipo de crime que eles alegaram que não era verdade? Eles disseram que Paulo e Silas estavam perturbando a cidade. Em seguida, a multidão e os magistrados ordenaram que eles fossem chicoteados muitas vezes e depois eles foram lançados na prisão. Tudo parecia estar perdido com eles, mas apesar dos corpos, que todos estavam machucados, apesar dos corpos machucados, a alma deles estava ligado, estava na visão, estava ligado com Deus. E eles sabiam que fizeram algo que era da vontade de Deus. E com isso, irmãos, aconteceu um fato interessante. Sabe o que aconteceu? Está lá em Atos 16, 25. Irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte, olha, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você pode conferir depois. No momento mais difícil, Paulo e Silas decidiram, sabe o quê? Cantar louvores em gratidão a Deus. Não por causa das suas feridas, mas porque aquela mulher, aquela jovem, havia sido liberta e eles sabiam que estavam agradando o Senhor. Então, de repente, houve um terremoto tão forte que as portas se abriram, as cadeias se soltaram através do louvor, da presença de Deus ali no meio do louvor. E em muitos momentos de nossas vidas, irmãos, nós, você sabe muito bem, tá? Nós somos tentados. Não estou dizendo que você reclama, que você xinga, blasfema contra Deus. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós somos tentados a fazer isso, irmão. Reclamar, murmurar, xingar, blasfemar. Mas eu quero te encorajar, ao invés de fazer isso, a louvar e glorificar o nome do Senhor. Porque Ele está contigo.
nessa batalha e promete trabalhar em seu favor. Se você confiar nele, é claro, né, irmãos? Quando você louva, o inimigo é derrotado, as barreiras são quebradas pelo poder do nome de Jesus. Então, pare de focar nos problemas e tenha fé, pois as lutas que você passa hoje, amanhã não vai existir mais essa luta. Todas as lutas, irmãos, são passageiras. Eu nunca vi lutas durar para sempre. Nunca vi nenhuma batalha durar para sempre. Amanhã já não vai existir mais. A Bíblia diz que se você se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de você. Então, meus queridos, coloque hinos de louvor na sua boca, porque a tua vitória está chegando, irmãos. Eu acredito que quando Paulo e Silas louvavam, os companheiros deles ali da prisão ficaram sem entender como eles conseguiam ter tanta fé naquele momento difícil. Eles deveriam estar acostumados a ouvir somente xingamentos, lamentações naquele lugar. Mas quando aqueles homens de Deus entraram naquele lugar, irmãos, o ambiente se transformou, porque eles conheciam o Deus que está no controle de tudo. Da mesma forma, muitas pessoas não vão entender como você consegue, irmã, como você consegue, meu irmão, manter um sorriso no rosto e fé no coração, mesmo dos piores momentos. Às vezes está enfrentando um momento difícil, mas você não consegue ainda sorrir. E você terá a oportunidade de falar do amor de Deus e das maravilhas que Ele já fez em sua vida. Porque você foi liberto por Jesus, agora nada mais pode aprisionar a tua vida. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Wellington. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.